Futebol de Verdade, com António Tadeia. As duas equipas se apresentaram com esquemas parecidos, mas não iguais. Porquê? Porque o esquema do Braga tem nuances, as tais nuances que eu já identifiquei aqui várias vezes e que passam muito pela ação diferenciada do Sequeira em relação ao Tormena, que são os dois centrais que abrem nas alas. Ora, o Sporting, no seu 3-4-3 absolutamente habitual, com a recuperação do Nuno Mendes para a ala esquerda, e vê-se logo o crescimento da equipa por ali quando joga Nuno Mendes, não tem nada a ver com a presença dos outros jogadores. Depois, a entrada de Jovane para o 11, depois daquilo que o Jovane tinha feito no jogo contra o Flóculo Porto, a jogar a partir da esquerda do ataque, foi ele o titular, sacrificando-se Nuno Santos, que passou para o banco. O meio-campo habitual, Porro à direita, Nuno Mendes à esquerda, e com João Palhinho e João Mário no meio, mas João Mário mais em jogo do que tinha estado, por exemplo, na partida contra o Porto, o que até pode parecer estranho, porque Rovado estava mais difícil para as características do médio ofensivo do Sporting. No entanto, aquilo que se impôs ali foi mais a capacidade que o Sporting teve neste jogo para construir ou para entrar com mais qualidade numa segunda fase de construção e numa zona de criação que não tinha tido no jogo contra o Porto, porque o Porto pressionou muito mais do que pressionou o Braga nesta partida. Portanto, às dificuldades do relevado, o Sporting contrapôs as facilidades que o adversário não deu. Enfim, não deu em determinada zona do campo, não é? Porque, vamos lá ver, não vou com isto dizer que o Braga deu facilidade. Não deu, simplesmente não pressionou tão alto como o Porto tinha pressionado e não obrigou o Sporting a bater na frente como o Porto tinha obrigado. O Sporting chega ao intervalo a ganhar, com justiça, no meu ponto de vista, tinha sido a melhor equipa durante a primeira parte. Na segunda parte, o Carvalhal tentou mudar as coisas. Mudou primeiro ponta de lança, Abel Ruiz por Paulinho, e a equipa imediatamente ganha uma nova capacidade para se impor nos últimos 30 metros, porque Paulinho é, de facto, um ponta de lança extraordinário, pelo menos em comparação com o Abel Ruiz, é muito mais jogador, tem muito mais influência no rendimento global da equipa, mas depois parece-me até que mais decisiva é a troca do Castro pelo Yuri Medeiros. Porquê? Porque dessa forma o Braga passou a ter também capacidade de construção no meio campo. Passou o Braga a ser uma equipa mais perigosa do ponto de vista ofensivo, passou a mandar no campo. Se tivesse chegado ao empate não seria um escândalo, como é evidente, mas eu gosto pouco e geralmente é sempre essa a pergunta que se fazem: foi justo, não foi justo? Eu acho que os resultados são sempre justos. Aceita-se a vitória do Sporting, aceitar-se-ia também um empate, mas acaba por ser normal que o Sporting tenha conseguido chegar ao fim com a supremacia, mesmo tendo passado alguns minutos mais complicados na ponta final do jogo. Hoje vamos ter mais campeonato, Porto em Faro, jogo interessante, o Farense é uma equipa que joga bem, o Porto está aparentemente na máxima força, quererá recuperar rapidamente a derrota contra o Sporting na Taça da Liga, portanto vai ser um jogo particularmente interessante, e antes disso, Benfica Nacional, com o Benfica com menos 2 jogadores, agora além dos que já havia, acontece o caso com Vlaco Dimos e com o Everton. As coisas têm que ser regulamentadas, e deviam ter sido regulamentadas antes de começar o campeonato, porque agora já não se pode mexer no Regulamento Geral de Competições. Volto a dizer aquilo que já disse aqui várias vezes: devia haver uma cláusula no Regulamento Geral de Competições a determinar em que condições uma equipa tinha o direito de pedir o adiamento dos seus jogos por causa de um excesso de casos com Covid-19 para não afetar a verdade desportiva. E neste momento, e aquilo que eu defendi na altura e mantenho, é que sempre que uma equipa tivesse pelo menos 6 jogadores infectados dentro dos 11 titulares, ou seja, mais de meia equipa infectada, e os 11 titulares, há uma maneira muito fácil de definir, são aqueles que têm mais minutos de jogo na competição. Sempre que isso acontecesse, uma equipa devia ter o direito a adiar os seus jogos. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.